daqui para frente a gente já começa a ter um entendimento um pouco diferente. Então, você, opa, bang, eu coloquei ali, né, um bang. Do nada, nós obtemos esses versos sobre o Shabat. Você tem que perguntar, o que eles estão fazendo aqui é tão estranho? Está em 31, capítulo 31, começa a falar elementos, objetos, materiais, sobre a organização e construção do Mishkan. De repente, do nada, vem falando do Shabat. Então, não é à toa isso. Existe uma conexão que o Eterno quer nos mostrar entre o tabernáculo e entre o Shabat. Essa que é a questão que diferencia das 10 palavras do capítulo 20 de Êxodo. Shabbat Shalom, irmãos. Umas questões técnicas aqui, nós temos que melhorar um pouquinho. Mas é uma alegria estar aqui com os irmãos que estão em casa, né? Pelo YouTube. Então, aliás, uma das palavras-chave aqui que nós vamos encontrar nessa paraxá, conforme o irmão Yaakov também já comentou, que essa paraxá traz alegria para ele por causa da questão do aniversário e outras coisas, bar mitzvah, né? Então, realmente existe, nós vamos falar sobre isso, faz parte dessa porção aqui, também a palavra alegria, não focalizando no bezerro de ouro, nós vamos abordar isso hoje, né? Então, a partir de capítulo 30, 11 a 34, 35, a porção, a temática de hoje. Peço à multidão das misericórdias do Eterno sobre a minha vida nesse momento. Para todas as coisas nós precisamos dele. Sem ele, nada podemos fazer. Que o Eterno me ajude neste momento. Derrame o seu óleo sobre mim. Rapidinho aqui o resumo dessa paraxá: o pagamento do resgate, a bacia de bronze, o óleo da santa unção, o incenso sagrado, artífices da obra do Mishkan, Shabat, o santo Shabat e as primeiras tábuas, né, que fala tanto das primeiras quanto das segundas tábuas, o bezerro de ouro. Moshe intercede pelo povo, Moshe manda matar os idólatras, Moshe intercede pelo povo, o anjo de Hashem irá diante do povo, Moshe roga a Hashem a sua presença, Moshe roga a Hashem que ele mostre a sua glória, as duas tábuas de pedra. Eu tinha dito lá em cima as primeiras tábuas de pedra, lembrando que são 3 espaços de tempo. Êxodo 20, primeiro o Eterno fala as palavras, né? Depois passam alguns capítulos para acontecer o episódio das primeiras tábuas. Depois passam mais alguns capítulos para acontecer o episódio das segundas tábuas. São 3 questões que não acontece tudo simultaneamente numa vez só, né? Moshe roga a Hashem no 13 que ele mostre a sua glória, as 2 tábuas de pedra. Hashem faz uma aliança e demonstra contra a infidelidade, as 3 festas, e o rosto de Moshe resplandece. Os rabinos, agora eu estou falando, irmãos, desse sidur aqui azul, o sidur que roda aí, que acontece, né, nas sinagogas tradicionais, ortodoxas, em todo o mundo é muito usado esse sidur aqui. Então, no Amidá, que significa estar de pé no momento dessas bênçãos, das orações que nós fazemos de manhã aqui, existe o momento do Atakadosh, Ismar e o Veshambru, né? Então, uma palavra forte também na porção de hoje é o Veshambru. Tanto é que é a pergunta, né? Qual o real significado de Veshambru em Êxodo 31, na porção de hoje? Então, os rabinos há muito tempo construíram o texto das orações da Amidá, do Shabat, nesse sidur aqui.
e organizaram em torno de várias passagens da Torá que tinham a ver com o Shabat. Então, na noite de sexta-feira, que nós conhecemos como Erev Shabat, eles pegaram o trecho de Gênesis Bereshit, que descreve o descanso original de Hashem após os 6 dias da criação, e compuseram suas próprias palavras de introdução a esse texto, e aí estão as orações, né? Então, está bem claro quem tiver o Sidur, né? Que tiver em casa, quem tiver esse Sidur aqui, capa azul. No nosso, o Sidur que nós usamos também aqui, tem o momento do Amidá e tem o Veshambru também, no nosso Sidur. Mas para esse Sidur aqui, é na página 345. Né? Então, quanto à manhã de Shabat, os rabinos escolheram como ponto central dessas orações um trecho de Shemot e Êxodo, que aparece na paraxá dessa semana. Êxodo 31, 16. Quando eu me referi à pergunta, Veshambru, justamente Êxodo 31, 16, que ali aparece Veshambru. E aparece, ele repete, não fala uma vez só. Aparecem 3 vezes nesse capítulo 31. E guardarão, então, qual o significado do Veshambru? Para quem não sabe, e guardarão. Esse é o significado de Veshambru. E guardarão os filhos de Israel o Shabat, para observar o Shabat em suas gerações por uma aliança perpétua. Inclusive, hoje, excepcionalmente, eu pedi para o Pedro repetir essa música, ela foi cantada, nós cantamos aqui no final, acho que umas 3 vezes, né? Normalmente é cantado, mas eu pedi para o Pedro adicionar, justamente por causa dessa feliz, essa alegre paraxá, né, Yaakov? E que justamente fala, ela nos dá essa visão de alegria, não de uma coisa ruim que aconteceu com o bezerro de ouro, mas nós vamos pegar o outro lado, a parte alegre, né? Então o texto continua, mas a introdução dos rabinos que eles compuseram para aquela seção do texto que está incomodando. Incomoda, porque você não entende bem por que essa ordem, por que essa sequência, né? Atakadosh, tu és santo, Ismar, regozijou-se, Ismar regozijou-se, né? Alegrou-se, né? Então, eu acabei de falar a palavra alegria. Olá, Yaakov. Olha aqui, ó, para confirmar, não é em vão que você sente alegria. Ó, Ismar, regozijou-se, né? E Veshambru, e guardarão. Essas palavras se conectam, né? Então, santo, santidade do Eterno, alegria e guardar. Então, essas palavras elas estão interconectadas entre si. Isso é muito importante. Se você fosse um rabino e escrevesse uma pequena introdução a essa seção do texto bíblico, você seria bem direto sobre isso. Né? A gente olha no Sidur, olhamos lá no capítulo 31 de Kitsá, né? Parece que as coisas estão um pouquinho fora de ordem e tal. Hashem... Talvez você dissesse, Hashem deu a Israel esse dia maravilhoso chamado Shabat e pediu-lhes que observasse, como está escrito na Torá. Então você apenas citaria o texto dessa paraxá simplesmente semanas, porque é uma festa semanal, toda semana nós estamos aqui celebrando com os irmãos e quando tem a parte forte da pandemia, só vem o grupo aqui responsável pela transmissão, etc. Então, mas de modo geral, o Shabat é uma festa semanal. Então, a gente poderia chamar, né, semanas, quem sabe. Fim de jogo, ponto final, ponto e acabou. Prático e objetivo. Né? Porém, os rabinos não fazem isso. Então, eles falam sobre um monte de coisas que aparecem apenas relacionadas a esses versículos que estão prestes a citar. Então, agora, lendo aqui, vocês vão entender o que eu quero dizer, o que nós começamos a entender dessa mensagem aí de Veshambru. Então, os rabinos dizem no Sidur, em Ismar, regozijou-se, página 345 do Sidur, Ismar Moshe
com o presente, regozijou-se Moshe com o presente de sua porção particular. Isso está aqui. Eu estou lendo o que está aqui. Porque você, Hashem, o chamou de servo fiel. Uma coroa de glória em sua cabeça você colocou, quando ele estava diante de você no Monte Sinai, e ele trouxe em suas mãos 2 tábuas de pedra. E nelas estava gravada a observância do Shabat, e assim está escrito em sua Torá. Então, continuando, né, continuando a leitura ali do Sidur, agora vem lá o item Veshambru, e guardarão, na mesma página 345 do Sidur, e guardarão os filhos de Israel o Shabat, observando o Shabat em cada geração como uma aliança eterna. Né? Veshamru vene Israel et Hashabat, Lasot et Hashabat lidorotan berit olam. Né? Então, observando o Shabat em cada geração como uma aliança eterna. E continua, né, Veshamru, como uma aliança eterna. Entre mim e os filhos de Israel, um sinal é ele para sempre, quem em 6 dias fez o eterno os céus e a terra, e o 7º dia folgou e descansou. Como entendemos isso, então? Né? Nós vemos que a introdução a essas palavras bíblicas são apenas meandros, digamos assim. Então, eles começam com Moshe e sua alegria. Moshe tem um dia difícil, aliás, teve uma vida difícil, né? Então, ele é merecedor. É um homem muito dedicado ao eterno, às coisas de Deus, muito obediente, muito humilde. Ele tem direitos, né? Ele merece um momento de alegria. E o Eterno já estava preparando isso para ele. E todos nós e vocês concordam com isso. E procede que ele seja chamado de servo de confiança. Nós já vamos ver onde está escrito isso, algo assim que torna Moshe uma pessoa bem singular, diferente dos outros profetas. Nós vamos ver onde estão escritas essas coisas. Com certeza foi um lindo presente para aquela coroa de glória no Sinai. E esses foram alguns sinais que ele trouxe do Sinai. E é verdade que o Shabat era um dos 10 itens nessas tábuas. Mas uma pergunta. O que isso realmente tem a ver com o texto que os rabinos deveriam estar apresentando sobre Êxodo 31, já que o Eterno tinha dito em Êxodo 20 as palavras do Shabat, as 10 palavras, incluindo a quarta das 10 palavras que é sobre o Shabat? Porque repete aqui, vários capítulos, 10, 12 capítulos depois, 11. Êxodo 31 não são as palavras. Veja bem. Você pode até pensar, né? Você começa a ler ali, fala da construção do Mishkan, de repente começa a falar, repetindo todo o processo ali da santificação, de você separar o dia de Shabat, um dia santo, e você separar. Por que essa repetição? Por que o Eterno tornando tão repetitivo e evidente? Então, a repetição, muitas vezes já falamos isso, né? Todas as repetições, elas não são em vão, não são que alguém lá da gráfica, da editora, que errou a página e colocou uma página junto lá com a outra que não era para ser, erro de edição, não. É porque tem que estar ali, todas as coisas da Torá, muitas vezes a Torá nos pega de surpresa. Se você está esperando que você está lendo um romance que tem uma sequência, você às vezes já naquele romance que você está lendo, você até já percebe, não com o rapaz vai acontecer isso e a reação da moça vai ser isso aqui. Não. Na Torá, essa sequência não existe. E o Senhor, o Eterno, ele nos mostra uma situação, ele vai existindo, né, uma sequência, de repente ele simplesmente interrompe aquela sequência assim, pum!
para nos mostrar uma outra configuração, um outro entendimento de um novo assunto. Então, o texto que ocorre várias vezes no capítulo, capítulos após 10 palavras, onde ouvimos falar do Shabat novamente, como algo que os rabinos disseram realmente introduz esse texto. Simplesmente, eu coloquei ali, algo bizarro, algo assim, singular. O que está acontecendo então? O que estava incomodando os rabinos sobre Vechamru? Porque os rabinos começaram a ver algo realmente diferenciado e forte ali sobre a questão do Vechamru. Então sugerimos essa resposta aqui. Os rabinos não estavam apenas divagando. Em vez disso, o que notamos em suas palavras é um comentário cuidadosamente construído sobre essa passagem de Vechamru. Acho que havia algo nessa passagem bíblica que incomodou os rabinos e nas palavras que eles escreveram para as orações do Shabat, eles estavam tentando resolver essa questão. Eles estavam tentando dar sua opinião sobre Vechamru. Então, o que isso está fazendo aqui realmente? Parece fora do contexto, já que já havia mencionado sobre a questão, a veracidade e sobre a guarda do Shabat já há 11, 12 capítulos atrás. Sabemos que encontramos Vechamru, texto em nossas orações da manhã de Shabat ou quando recitamos o Kiddush no Shabat de manhã. Mas os rabinos estavam pensando como um leitor da Torá enquanto esse texto, quando eles de repente chegam em Êxodo 31. Se você estiver lendo a Torá, está prolongando a leitura e chega a esses 3 ou 4 versos de Vechamru, isso eu estou me referindo a quando você está lendo a Torá, e de repente do capítulo 30, 11 para frente, que é essa porção. Daí você lê o capítulo 30, até o final dele. Quando chega no capítulo 31, você vai... São 3 palavras que o sentido é o mesmo e que a raiz da palavra é a mesma, né? Tem as palavras em Êxodo 31, versos 13 e 14, e o mesmo capítulo 31, verso 16. Né? Então, a primeira palavra lá é Tismoru, Ushmartem e Vechamru. Essas 3 palavras têm a mesma raiz. E essas 3 palavras falam, o significado delas é guardareis, que é o Tismoru, guardareis, Ushmartem e guardareis, e depois e guardarão, que é o Vechamru. Essas 3 palavras elas estão bem próximas umas das outras, quando o Eterno ele fala de uma forma muito veemente sobre a guarda do Shabat. Né? Então, se você está lendo com uma certa velocidade, você tem que dar uma paradinha ali para ver que essas palavras que são da mesma raiz, elas estão interconectadas entre si. Né? Então isso é muito importante, essa pausinha que você dá ali. Que realmente não parecem terrivelmente fora do lugar. Elas estão conectadas entre si. Até esse ponto, da Parashá Kitissá, você sabe, por dezenas de capítulos, a Torá tem praticamente falado sobre uma coisa e apenas uma coisa, a construção do Mishkan, do tabernáculo, a construção do tabernáculo. Se você pegar o capítulo 31, você vai ver ali detalhes sobre o Mishkan, os elementos, né, do Mishkan, objetos, materiais do Mishkan, sobre o tabernáculo em si. Então, agora você começa a fazer uma conexão da guarda do Shabat com o Mishkan. Já começa... daqui para frente a gente já começa a ter um entendimento um pouco diferente. Então, você... Opa! Bang! Eu coloquei ali, né, um bang.
do nada, nós obtemos esses versos sobre o Shabat. Você tem que perguntar, o que eles estão fazendo aqui é tão estranho? Algo, está em 31, capítulo 31, começa a falar elementos, objetos, materiais, sobre a organização e construção do Mishkan. De repente, do nada, vem falando do Shabat. Então, não é à toa isso. Existe uma conexão que o Eterno quer nos mostrar entre o tabernáculo e entre o Shabat. Essa que é a questão que diferencia das 10 palavras do capítulo 20 de Êxodo. Né? Então, não é só que os versos parecem fora do lugar. Eles também são redundantes. Você sabe que você já ouviu falar sobre o Shabat. Você já ouviu falar sobre isso em Êxodo 16, que antecede as 10 palavras em Êxodo 20, falando sobre o Shabat. Quando Israel recebeu o maná e foi instruído a não coletá-la no Shabat. Né? Então, aqui, interessante essa questão do maná, que o fato de, quando, no Erev Shabat, nas nossas casas, que nós fazemos as 2 halot, os 2 pães, para saborearmos e nos alegrarmos na refeição do Shabat, na sexta-feira à noite. Então, essas 2 halot falam justamente sobre a dupla porção, em Êxodo 16 ali, que fala que o Eterno, ele proveu, na sexta-feira, uma dupla porção, diferente dos outros dias que ele provia uma porção. Então, as 2 halot que nós temos no Erev Shabat é justamente por causa disso aí. O tempo urge, 11h29. Então, ouvimos falar do Shabat novamente alguns capítulos depois, quando o Shabat aparece como uma das 10 palavras. Então, após uma dúzia de capítulos, após um monte de instruções relacionadas ao tabernáculo, presta atenção, você ouve sobre o Shabat novamente e pensa, por que de repente eu preciso ouvir sobre isso agora novamente? Essa pergunta era algo que os rabinos estavam tentando abordar em sua introdução poética a Veshambru, que temos em nossas orações matinais de Shabat, como nós fizemos hoje de manhã aqui. E a resposta que eles deram não foi apenas uma resposta seca, ou técnica, ou dura, relacionada a algumas questões. A resposta deles transforma o significado dessa passagem de Veshambru em algo muito especial, em algo muito além do que a gente pode imaginar. Por isso que essa preocupação dos rabinos em se aprofundar nessa questão do Veshambru do capítulo 31 de Êxodo, porque eles estavam sentindo ali, o Eterno estava os movendo, porque tinha algo muito mais além do que simplesmente uma questão técnica, uma questão sobre guardar o Shabat. Vamos tentar entender qual foi a resposta do rabino e como eles chegaram a ela. O primeiro passo que os rabinos deram foi que eles notaram algo curioso sobre o que vem logo após o texto bíblico de Veshambru. Então a Torá cita 3 ou 4 versos. A próxima coisa que a Torá nos diz é isto, irmãos. E Hashem deu a Moshe, ao terminar de falar com ele no Sinai, 2 tábuas feitas de pedra, gravadas com as palavras do próprio Hashem. Vou repetir. E Hashem deu a Moshe, ao terminar de falar com ele no Sinai, 2 tábuas feitas de pedra, gravadas com as palavras do próprio Hashem. Esses rabinos acharam isso simplesmente notável, algo... Né? Depois de dezenas de capítulos de outras leis, a Torá gira, né, em torno disso para discutir o Shabat por alguns versos em Veshambru. E a próxima coisa que ouvimos na Torá é Moshe se preparando para descer do monte. Os sabinos decidiram que não era coincidência, de alguma forma, essas 2 coisas, o Shabat e Moshe descendo do monte, tinham que estar bem conectadas. Então, preste atenção, irmãos.
nós fazemos duas ligações aqui. Presta atenção. As coisas vão ser... Agora elas vão se estreitando. A conexão. Eu falei agora há pouco para vocês. O tabernáculo de Moisés com o Shabat. E agora... o tabernáculo de Moisés com o Shabat, né? E a questão da descida de Moshe do Monte Sinai, que ele estava sobre o Monte Sinai, e a descida do Monte Sinai. Então, se nós ligarmos os pontinhos, a descida de Moshe do Monte Sinai expressa um movimento, é algo dinâmico. Quem desce do monte não fica estacionado, parado. Ele sai de um lugar e vai para outro local. O Eterno está nos dando o entendimento de nós fazermos uma conexão do Shabat com o tabernáculo. Então, de repente, daí Moshe desce do monte com essa visão, com esse entendimento. Olha, já é um começo do entendimento aqui. Presta atenção. Então, é uma revelação a respeito do Shabat, enquanto se preparava para descer de volta ao povo, né? Então, notamos através dos últimos 12 ou mais capítulos, e concluímos que isso é verdade. Então, porque lá no capítulo 19 de Êxodo, Moshe subiu até o Sinai, ele permaneceu até lá então. Ele está sendo informado sobre as 10 palavras, também sobre as leis do Mishpatim, presta atenção, 10 palavras, Mishpatim, também sobre as leis do tabernáculo, e finalmente ele está sendo informado sobre os 3 ou 4 versos de Veshambru. 3 ou 4 versos de Veshambru. Então, o Eterno termina de falar com ele, lhe dá as 2 tábuas de pedra em preparação para a sua descida de volta ao povo. A questão é, irmãos, o Shabat é o que Moshe ouviu, já que o Todo-Poderoso estava terminando de falar com ele nas palavras do versículo, né? De alguma forma, a última coisa que Moshe precisava ouvir no Sinai, antes de descer aquele monte, era algo sobre o Shabat. E não qualquer coisa sobre o Shabat. Preste atenção agora que eu vou falar aqui. Quiserem acompanhar ali, na primeira parte ali, a 4ª frase, né? E não qualquer coisa sobre o Shabat. Ele não precisava ouvir, por exemplo, o 4º mandamento, que é o Shabat, simplesmente recitando em voz alta para ele, ou algo que ele tivesse ouvindo, né? Aquele mandamento sobre guardar o Shabat. Ele ouvindo e ele recitando que nós temos que guardar o Shabat, ou coisas assim, uma coisa fria, dura e mecânica, e tipo assim, eu tenho que decorar isso e pronto. Não. Aqui o Eterno está querendo mostrar que é algo muito além do nosso entendimento aqui, com esse estudo de hoje, irmãos, prestem atenção, que o Eterno está querendo trazer esse entendimento para nós, né? Na verdade, ele precisa ouvir em espírito. O Eterno queria que Moshe ouvisse em espírito, aqui na coluna do meio ali. Isso aqui, ó. Veshambru, Benei Israel et Hashabat. Que os filhos de Israel guardassem ou guardariam o Shabat. Ledorotam, por suas gerações. Inclusive está aqui, né? Essa palavra também está aqui, Ledorotam, por suas gerações. Ele precisava saber que as pessoas o manteriam para sempre, por todas as suas gerações. Então, a responsabilidade de Moshe, de estar na presença do Eterno ali,
naquela nuvem, né? Algo assim realmente fantástico, algo extraordinário, né? Como se o Eterno, nós vamos ver aqui nos próximos slides, nós estamos no slide 10, tem mais 5. Agora que a coisa vai ficar mais interessante, aqui o entendimento dessa porção. Porque Moshe precisava ouvir tudo isso antes de descer do monte. Na verdade, ainda ele estava meio perplexo, Moisés. Ele estava, né, tudo aquilo que estava acontecendo. E vamos lembrar que Moisés ele não era um profeta comum, um profeta simples, né? Ele era um homem muito diferenciado. Mas como assim, irmão Jair? De que forma que Moisés era? Será que Moisés não era um profeta como os outros profetas? O que torna Moisés diferente? Nós já vamos confirmar aqui as palavras do livro de Números, nós já vamos entender. Por que Moshe precisava ouvir todas essas coisas no monte? Porque essa foi a última coisa que Hashem disse a ele no Monte Sinai. Olhe, mais uma coisa nova e muito interessante, irmãos. Lá, além, Êxodo 20 agora. O Eterno fala do Shabat não no na 10ª palavra ou no 10º mandamento. É o 4º mandamento. Tá? Aqui, o Eterno quer mostrar como se fosse lá, a última coisa que o Eterno falasse fosse sobre a guarda do Shabat. Veshamru. Veshamru, Bnei Israel et HaShabat. A última coisa que o Eterno queria que ficasse impresso muito forte na mente e no espírito, né, em todo o ser de Moshe, era essa questão do Veshamru, do Shabat, junto com o Mishkan. Nós conectamos todas essas coisas juntas, preste atenção, irmão. Então, Êxodo 20, maravilha. O Eterno falou as palavras. E agora aqui, o Eterno ia descer, né, para as tábuas serem dadas para Moisés, escritas pelo dedo do Eterno, né? Então ele precisava saber que o Shabat serviria como uma espécie de sinal eterno, que seria evidência de um vínculo especial e inquebrável entre o povo que estava lá embaixo, na base do monte, e Hashem. Porque Moshe precisava ouvir tudo isso. E porque ele precisava ouvir tudo isso depois de ouvir todas aquelas instruções sobre o tabernáculo. Agora, olha aqui a palavra lá embaixo, a última palavra lá embaixo, lá, ó, que eu comecei falando dela também. Mas, você viu como nada é por acaso, Yaakov? Você falou, estou falando também. Então o Espírito está movendo, está dizendo para nós, hoje é um dia de alegria, né? Essa paraxá, ela, não olhem agora para o bezerro, olhem para a minha alegria, porque ele está chamando a atenção para a aliança e para aquele lugar de glória que o Eterno separou em cima daquele monte lá, como se fosse, nós já vamos falar sobre isso também, como se fosse uma casa do Eterno. Yaakov, né? Yaakov, aqui é a casa de Deus. Como assim? Moisés estava se regozijando, os rabinos sugerem Bematená Helho. Bematenat Helho, com a parte que lhe coube. Como assim? Moisés estava se regozijando. Moisés estava se alegrando, irmãos. Com a parte que lhe coube. Como assim a parte que lhe coube? Por causa da sua sorte única na vida. Mas, Jair, onde diz isso? Diz aqui no Sidur. Aqui, ó. Ishmar. Moisés regozijou-se com a parte que lhe coube, porque o chamasse servo fiel. Então, a porção de hoje, o centro, o âmago da porção de hoje, é justamente esse momento de alegria de Moisés, junto com o Eterno ali, fazendo essa aliança, recebendo a Torá, uma aliança eterna. Aliança, né?
aquele momento ali de glória junto com Moshe. Moshe ficou num lugar, por acaso, qualquer profeta ficaria num lugar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber? Irmãos, eu creio que, eu não quero generalizar isso que eu vou falar agora, mas eu creio que Moisés não estava no corpo dele para ficar todo esse tempo ali. Ele estava fora do corpo dele. É algo totalmente atemporal. É algo totalmente fora dos padrões. É algo sobrenatural que aconteceu ali naquele momento de glória com aquela nuvem sobre o Monte Sinai, né? E qual era a singularidade de Moshe? O que o tornou tão diferente de todos os outros profetas? Que vede Neeman karatá lo, porque eu chamasse servo fiel. Foi o fato de que Hashem o chamou de um servo de confiança. Isso que era tão especial em Moshe. Onde na Torá realmente aconteceu que Hashem chamou Moshe seu servo de confiança, o servo fiel. Hashem chama Moshe de seu servo de confiança. Ocorre mais tarde no livro de Números. Tá? Acontece um momento em que os irmãos de Moshe, Aaron, Miriam, falam depreciativamente sobre ele, a respeito dele. Né? Mas onde está isso, irmão Jair? Começa lá em Números 12, 2. Eles perguntaram, de acordo com Rashi, por que Moshe precisava agir de forma tão diferente deles? Está escrito assim em Números 12, 2. Afinal, Hashem falou apenas com Moshe? Hashem não falou conosco também? Números 12, 2. Então eles estavam enciumados, assim, né? Uma inveja, uns ciúmes, né? Porque eles não entendiam realmente assim, a escolha do Eterno sobre Moisés e quem realmente, como era o coração de Moisés e como o Eterno fez Moisés para toda essa questão da Torá. Nesse ponto, Hashem disse a Miriam e a Aaron, em Números 12, 6 a 8, ouvi as minhas palavras, quando um profeta comum de Hashem surge entre as pessoas, me farei conhecer a ele em uma visão. Eu falo com ele em um sonho, um profeta normal. Mas não é assim com meu servo Moshe, ele é confiável em toda a minha casa. Com ele falarei face a face, diretamente e sem enigmas. Então ele era realmente singular. Ele tinha uma diferenciação muito forte com relação aos demais profetas que nós vemos lá nos livros dos profetas, né? Isaías, Jeremias, Oséias, etc. Então, a partir do texto de Números, que quando Hashem chama Moshe de servo fiel, o que Hashem quis dizer foi que a habilidade de Moshe de se conectar a mim por meio de profecia, isso era totalmente singular, totalmente único, né? Era diferente da habilidade de todos os outros profetas que surgiram. Então, como Hashem disse a Moisés mais tarde, Lo irani Hadam Vehai, os homens não podem me ver e viver. Presta atenção nessa questão aqui. Tanto é que Arão, ele entrava no Santíssimo Lugar, né? Mas ele existia um preparo, tanto intimamente, mentalmente, espiritualmente, as vestimentas, para Arão adentrar ali no Santíssimo Lugar, que era coisa assim, era uma preparação de meses, né? Não era uma coisa assim de última hora, para ele entrar aí. E ele tinha que estar muito em paz, muito em dia com o Eterno, para ele não ser consumido lá dentro, né? Então, nós vemos aqui uma proximidade de Moshe de permanecer sem ser consumido pelo fogo do Eterno, lá no alto do monte. Assim, eu faço um paralelo assim, com tipo, uma espécie de uma Shia, uma espécie de um Arão, né?
Os homens não podem me ver e viver. É como se a alma humana confrontada diretamente com Hashem não ficasse no corpo humano. É isso que nós temos que entender. O que aconteceu ali, Moshe na presença do Eterno, lá em cima do monte, para mim ele deixa o corpo aqui e só estava em espírito do lado assim, né? Moshe. É algo assim realmente fantástico, né? Algo sobrenatural. Para a maioria dos profetas, a profecia é algo experimentado com um canto do olho, por assim dizer, né? É vislumbrado e não é olhado. Hashem falaria com eles em enigmas ou em sonhos, mas não para Moshe. Porque diz lá em Números, ele é confiável em toda a minha casa. Números 12, 7. Ele é confiável em toda a minha casa. Esse em minha casa já é uma dica. Agora, irmão Jair, você está querendo dizer para nós aqui que o topo do monte do Sinai era a casa de Deus, já que Salomão disse que um lugar na terra, paredes que nós construíssemos com um teto para Hashem, seria muito pequeno para Hashem habitar. A habitação do Eterno, o universo é pequeno para Hashem habitar. Nós não podemos estabelecer. Só que nós temos que entender o que o Eterno queria dizer. Realmente, naquele lugar ali, o Eterno quis dizer, aqui é o meu lugar, aqui é uma tenda que eu armei aqui para estar contigo, Moshe. E você falar de mim ao povo. Aqui é minha casa, aqui é minha tenda, aqui é minha rupá. Tanto é que a rupá que é usada nos casamentos judaicos, a visão da rupá, justamente foi tirado a rupá, cobertura é a nuvem, sobre a nuvem que estava sobre o Monte Sinai. Amém? Por quê? Porque a cobertura é uma habitação, você está debaixo de uma cobertura, você está debaixo das asas do Eterno. Nós estamos. Né? Ele é confiável em toda a minha casa. Aqui o Eterno já está dizendo que aquele lugar, em cima do Monte Sinai, aqui é minha casa. Para eu me comunicar com você, meu querido Moshe. Eu fiz você para você estar aqui agora, comigo. De uma forma totalmente diferente de qualquer homem. Números 12, 7, podem confirmar lá. Mas assim como um servo de confiança, um evete, tem acesso direto ao seu mestre, não importa onde ele esteja. Assim também tinha Moshe. Ele era o único homem que podia experimentar o divino diretamente e sobreviver ao encontro, assim como Arão. Por que Arão adentrava no Santíssimo Lugar e tinha uma cordinha amarrada ao seu pé? Porque se ele perecesse ali no santo lugar, no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, ninguém poderia entrar lá para socorrê-lo. Ele tinha que ser puxado pela corda, porque se alguém entrasse, iria morrer também. Só que Arão não morreu. Porque ele, em obediência a tudo que o Eterno ordenou, as coisas foram feitas, né, para Arão poder estar lícito, né, tudo que ele fizesse ali, todos os preparativos, né, e tanto a mente dele quanto o coração pudesse estar em dia com o Eterno para ele poder ser aceito, e foi aceito pelo Eterno, ele não pereceu lá dentro. Então, eu coloquei aqui, ó, uma espécie de Arão ou uma espécie de Mashiach, era Moshe. O que de tão inusitado foi estar Moshe no monte? Encontrar Hashem dessa maneira totalmente única? Foi uma experiência cheia de alegria, novamente. Ó. Hashem falou com Moshe e entregou todas as informações a ele, mas além do potencial de informação do encontro, Moshe recebeu o maior presente de todos. Qual o presente de todos maior? Estar lá. Estar lá. Quer dizer,
o Eterno no coração de Moshe. Moshe junto com o Eterno, de uma forma fora deste mundo. Preste atenção, irmãos. O que o Eterno quer que aconteça no dia de Shabat, ou o próprio Mishkan, que também prefigurava o Shabat. E quando você está aqui também, nesse lugar que nós estamos, queira ou não, é uma forma de um Mishkan. Nós estamos reunidos no mesmo local. E Paulo dizia, uma mensagem muito forte de Paulo na Nova Aliança, congregai-vos, irmãos. Congregai-vos. Então, nós não estamos aqui brincando, nós alocamos esse local aqui para, de vez em quando eu tiver um tempo, que eu não tiver nenhum compromisso, eu venho aqui. Não. Nós sempre temos que estar juntos aqui nesse lugar. Porque é um lugar de descanso, é um lugar de Shabat, é um lugar que é como se nós tivéssemos, cada um de nós fôssemos Moshe e estivéssemos na presença do Eterno no alto do Sinai. Aleluia! No dia de Shabat ainda. Mais glórias e aleluia. Mas além do monte, Hashem falou com Moshe, entregou todas as informações a ele, mas Moshe recebeu o maior presente de todos, né? Que isso foi simplesmente incrível, o fato dele poder estar lá na presença do Eterno. Então eu coloquei ali, Moshe no Monte Sinai, vamos falar, na própria casa, na própria tenda, na própria Rupá, eu coloquei até aqui no Hamacon. Por quê, irmãos? Por que quando nós vamos no Kotel, em Jerusalém, eu já fui lá, alguns irmãos aqui, os irmãos que estão em casa, já estiveram lá, no Kotel, que é o muro, né, das Lamentações. Então, aquele lugar ali onde está o Kotel, lugar do templo, das ruínas do templo ali, chama-se Hamacon, o lugar. Por que lá é chamado lugar? Porque antes de existir lá, existia o Mishkan no deserto, que era o lugar. Antes do Mishkan no deserto, existia o Sinai, que era o lugar. Tudo começou lá no Sinai. Se nós continuarmos a nossa conversa, vocês já sabem bem aonde nós vamos parar, né? Lá no Éden, Hamacon. Lá no Éden, tudo vem de lá. De lá do Éden foi para o Sinai, do Sinai para o Mishkan no deserto, passou para o templo em Jerusalém, né? Antes do templo em Jerusalém, tinha 300 anos que o tabernáculo móvel se tornou fixo em Shiló, que ali também era considerado Hamacon, né? E dali, dos 300 anos fixos, que ele ficou ali em Shiló, dali que começou daí a versão do templo em Jerusalém. Então, essa questão do lugar, esse lugar ele tem uma origem, né? Então, justamente o Mishkan que foi montado no deserto, por Moshe e toda aquela equipe, né? Artesãos e etc., foi um modelo. O próprio Mishkan foi um modelo baseado no templo que existe nos céus. O modelo do Mishkan. Então, digamos, é como se o céu abaixasse até o alto do Sinai. Aquela experiência que Moshe teve com o Eterno, aquela glória, né, algo que só Moshe mesmo saberia contar para a gente detalhes, minúcias, né, do que ele passou e sentiu lá, né? Vamos lá então, que agora está mais fácil.
Aqui, ó. Eu estava falando do Ramacon, né? Era um... Como a gente quiser. Como a gente quiser, a palavra que melhor se encaixar, né? Essa da Rupá achei muito interessante por causa que não é algo que simplesmente uma coincidência, né? Mas já é uma tradição muito antiga, essa questão do casamento judaico, realmente ser a cobertura Rupá é por causa daquela nuvem que havia no Monte Sinai, com essa experiência da revelação da Torá. Então vamos lá. Porque momentos antes da revelação, Hashem disse a Moshe para advertir o povo que não transpassasse o termo. Essa parte aqui é muito importante. Ó. Voltando ali um pouquinho, Êxodo 19, 18, Hashem descera sobre um monte em fogo. Olha, presta atenção aqui. Ó. Hashem descera sobre o monte em fogo. Êxodo 19, 18. Então, já mostrando assim o poder do Eterno e as formas, né, que o Eterno se manifesta aos seus servos, né? Agora presta atenção aqui, por que ali era um lugar separado, da mesma forma que o Mishkan, o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, no Mishkan, era um lugar separado dos outros lugares, que só adentrava ali, no Santo dos Santos, a pessoa do sumo sacerdote, que era o Arão. Então, essa conexão, você veja que há algo, há uma semelhança, né? E aqui, essa explicação, nós vamos entender perfeitamente, né? Em Êxodo 19, 21, que não eram todas as pessoas que podiam estar ali na presença de Hashem. Só Moshe. Assim como somente Arão podia entrar no Santo dos Santos. Olha aqui, ó. Hashem disse a Moshe para advertir o povo que não transpasse o termo da montanha. Se eles passarem, Hashem disse, eles simplesmente morrerão, não tem plano B. Não tem plano B, irmãos. É muito sério. A resposta é, não é que Hashem estivesse sendo caprichoso, alguns detalhes que ele não queria que fossem burlados. É que o topo do Sinai não era mais um lugar terreno. O topo do Sinai não era um pedaço do céu. Isso que o Eterno está querendo dizer. Era um pedaço do céu sobre o Monte Sinai. Sim, claro, o Sinai ainda parecia um monte comum, mas não era. Não fazia parte desse mundo, era a própria embaixada do Eterno nesse planeta, por assim dizer. Era o espaço de Hashem. Mas, irmão Jair, todo o universo que Hashem criou é pequeno para ele é maior que tudo. Concordo? Plenamente. As palavras de Salomão, né? E com aquele templo que foi construído... né? É como, entre aspas, como se o Eterno não coubesse ali. É muito pequeno para ele. Realmente, eu concordo com isso. O Eterno merecia algo melhor, né? Bem maior. Mas o Eterno estabeleceu dessa forma, nós temos que respeitar. Era o espaço de Hashem. Um lugar na terra que não era um lugar qualquer, um lugar além do espaço. O que o tornava perigoso e as pessoas precisavam ser avisadas sobre isso. Eles precisavam ficar longe para o seu próprio bem, porque os homens existem no espaço, nós existimos no espaço. Por isso que a Terra tem toda essa conformidade, existem os espaços para você circular, para você habitar, o espaço que você anda, o espaço que você para aqui. Você não pode estar sentado aqui agora no meio da rua. Ali não é espaço para você estar parado e sentado, ali é espaço para circulação de carros, de bicicletas e etc.
E tem um espaço para circulação de pedestres também. E tem espaço para você construir uma casa, um prédio, e tem espaço para você construir um outro prédio, uma outra casa. E tem espaço para outras cidades. E tem espaço para outras nações. Então, os homens, eles foram colocados na Terra para ocuparem esses espaços aí. Então, nós vemos ocupação de espaço e nós vemos um tempo também. Já mais duas palavras-chave aqui, tempo e espaço, irmãos. Irmão Jair, você está dando aula aqui de física? O que eu tornava mais perigoso que as pessoas serem avisadas. As pessoas precisavam ser avisadas sobre isso. Parem! Não ultrapassem o termo, porque vocês vão morrer. Não ultrapassem o termo. Aqui é um local não deste mundo, Eterno estava dizendo. Aqui não pertence a esse mundo. Seu próprio bem. Eles não podem existir onde o espaço não existe. Eles não podem existir onde o tempo também não existe. Moisés estava mergulhado num lugar onde era fora do espaço e atemporal também. Irmãos, o tempo aqui eu estou contando, não sei se eu estou contando ali, o Pedro está contando. Nós já começamos, já era 11h15, mais ou menos. Mas fora esse, só falta mais um. Agora é rapidinho. Coroa máscara de Moshe no Sinai. Quando eu falei, regozijou-se Moshe, né? Ishmar Moshe. Ishmar Moshe. Regozijou-se Moshe. Olha, eu já repeti várias vezes essa palavra, irmãos. Hoje é uma manhã de alegria. Então isso mudou a vida dele. Essa coroa especial, Keliu Tiferet Berosho Natatalo. Pusesse na sua cabeça o diadema da glória. Os rabinos falam que Hashem colocou sobre o rosto de Moshe. A aparência de Moshe foi mudada pelo encontro direto com Hashem. Seu rosto iria para sempre refletir de alguma forma aquele encontro. O que Yeshua, como Moshe é uma espécie de Mashiach, eu falei para vocês, todos aqueles que foram até Yeshua viam a glória do Eterno nas atitudes, nas mãos, no pé, no rosto, no olhar de Yeshua. A Estela estava com óculos de coração aqui, na festa de Purim. Eu disse, Estela, Yeshua usava esses óculos. Os olhos de Yeshua eram corações, ele via com o coração. Ele ele vê com o coração. Então, essa experiência de Moshe aqui no monte, né, que simplesmente mudou totalmente assim, a vida dele. Quem visse Moshe, não tinha como não ver aquele brilho. Todos olhavam e iam ver o Eterno ali no rosto dele. Assim como quem olha para Yeshua. Por causa disso, Moshe teve que fazer uma máscara, um véu para si, diz a Torá, para que as pessoas pudessem se aproximar dele. Imagine. Você não pode, evidentemente, apenas comungar com Hashem e retornar à vida normal. O brilho daquele encontro com o Eterno, de alguma forma, assombrou o seu rosto para sempre, irmãos. Ele era uma espécie de coroa. Era uma espécie de coroa para ele, aquele brilho. Majestoso, mas incrível. Isso o diferenciava. Então tudo isso nos ajuda a entender porque a última coisa que Moshe precisava ouvir depois de passar 40 dias e noites no Sinai era Veshamru Benei Israel et HaShabbat. Guardarão os filhos de Israel o Shabat. Agora, finalizando aqui, irmãos. Creio que estou
no tempo ainda. Aliás, né, além de Veshamru, Benei Israel et HaShabbat, e guardarão os filhos de Israel o Shabat, duas coisas grandes, né? Ele estava lá para ouvir sobre o Mishkan, o tabernáculo, seguido pelo Shabat. Então, o povo terá experiências com o Eterno, tanto no tabernáculo quanto no Shabat. E nós sabemos, segundo outra porção da Torá, que o Eterno não habita em paredes ou tetos em paredes de pedra. Ele habita... Cada vez que eu falo Mishkan aqui, nós temos que entender que somos nós, irmãos. O Eterno quer habitar nos nossos corações. E que os nossos corações estejam descansados nele, para nós não afastarmos o Espírito de nós. O Espírito dele, de nós. O Sinai, para finalizar aqui. O Sinai, o lugar além do espaço e do tempo. Vamos dividir isso em duas partes. O topo do Monte Sinai. Uma focada no espaço, de forma portátil. O Mishkan. Por que forma portátil? Porque nós somos portátil. Nós, ide aos quatro cantos da terra, levem o Evangelho, levem a minha palavra, levem a Torá, levem Yeshua, fazei discípulos batizando-os em meu nome, no nome de Yeshua. Nós somos portáteis. Vão, não fiquem estáticos, sejam dinâmicos, falem da palavra, vão, se eu digo vão para cá, se eu digo vão para lá. O espaço, Mishkan fala de espaço, né? E a outra focada no tempo, o dia certo, o Shabat. Não, mas eu descanso qualquer dia. Não, o melhor dia para descansar é domingo. O melhor dia para descansar, não, irmão Jair, não tem dia. O dia que eu parar das minhas tribulações, esse é o meu descanso. Está errado, essa resposta, essa colocação está errada. Existe um dia assim, que é o sétimo dia, que é o Shabat. Amém? Vamos obedecer dessa forma. Irmão, você que está ouvindo em casa, não é outro dia. É o Shabat, o Eterno fez assim e será sempre assim. Amém? O tabernáculo é um lugar em nosso mundo no qual Hashem pode habitar. Aqui, nos nossos corações, é um lugar para Hashem que está além do espaço. E o Shabat é um ponto no tempo para passarmos com Hashem. O que o tabernáculo é para o espaço, o Shabat é para o tempo. Baruch Hashem. Restauração já. Que o Eterno abençoe a todos vocês. Não sei se eu invadi um pouco o tempo, mas que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Eu creio essa palavra realmente da alegria e a grande alegria de Moshe no Monte Sinai. Uma alegria que, confesso, gostaria eu de sentir, né? O que ele passou lá. Mas, glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que Ele vai fazer, por esse novo local, essa nova sede aí. E Ele tem nos movido, Ele tem ido à nossa frente, e que o Eterno abençoe grandemente aí o Shabat de vocês, e que proporcione também uma semana abençoada, e que Ele imunize todos nós, todos vocês, os irmãos que estão em casa, contra todo o vírus, contra toda a pandemia, porque Ele é o nosso Deus. Baruch Hashem. Em nome de Yeshua, amém.
Yevareha Adonai veishmereha, Yaer Adonai panaveleha vihuneika, Isa Adonai panaveleha, Veasem leha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê o shalom. Hashem Yeshua HaMashiach. Amém.